Vamos dar início então ao webinar Compras Públicas Sustentáveis e Sistemas de Reutilização de Recipientes e Embalagens, escalando soluções na América Latina. Sejam todos muito bem-vindos. Este webinar ele está sendo organizado pelo ICLEI América do Sul, com o apoio do ICLEI Colômbia e da GIZ Colômbia, no âmbito do projeto Circular City Labs, testando sistemas de embalagens reutilizáveis nas cidades. Esse projeto é implementado pela GIZ, em cooperação com o ICLEI, em nome do Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento. E bom, o webinar de hoje, então, como mencionado, está pautado no âmbito do projeto Circular City Labs, que tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa por meio da prevenção de resíduos. Para isso, esse projeto promove o uso de recipientes e sistemas de embalagens reutilizáveis, além de também fortalecer a participação das mulheres como empreendedoras nas economias circulares. E esses eixos, né, o incentivo ao reuso e o fortalecimento da economia circular, têm uma conexão direta com as estratégias públicas de consumo. Afinal, quando o poder público ele incorpora esses critérios de sustentabilidade em suas compras, ele pode impulsionar soluções circulares, né, como sistemas de reutilização em escala. Por isso, a programação de hoje, além de abordar a temática de reuso de embalagens, também traz o tema das compras públicas sustentáveis, né, como instrumento essencial para transformar mercados e apoiar modelos econômicos mais responsáveis. E aí, pensando nisso, então, a nossa programação, ela vai contar, então, primeiro, com o painel Compras Públicas Sustentáveis, Contexto e Perspectivas sobre a Introdução de Sistemas de Reuso, que vai trazer um pouco desse contexto geral sobre compras públicas circulares e alguns exemplos de implementação de iniciativas. E em seguida, teremos o compartilhamento sobre as experiências que estão sendo implementadas hoje em Medellín, na Colômbia, no âmbito desse projeto Circular City Labs. E aí, no primeiro momento desse compartilhamento de experiência, vamos ter a apresentação da empresa Xeclo, que irá contar um pouco sobre a experiência de implementação de sistemas de reuso em Medellín. E, no segundo momento, uma mesa redonda para também ouvir as experiências por parte da Prefeitura de Medellín e da Universidade de Antioquia, também nesse processo, né, de implementação de um piloto no tema de reuso. E ainda explorarmos, então, como essa implementação tange o tema de compras públicas sustentáveis, entender os seus desafios e próximos passos. Dessa maneira, então, para dar início à fala de abertura deste evento, eu gostaria de convidar, primeiramente, o senhor Sérgio Aranguren, coordenador técnico do ICLEI Colômbia, para dar as boas-vindas no evento. Sérgio, por gentileza. Vale, muchas gracias, Ana Bárbara. Buenos días para todos y de parte de la oficina de CLE Colombia darles la bienvenida a este tercero de la Boas-vindas serie de webinars ao nosso terceiro, a nossa dedicados a terceira la edição innovación en el marco de este para as proyecto nossas falas sobre SELEI, desenvolver o Circular nosso Labs, en projeto de colaboración SELEI con la oficina de com GIC a de Colombia. vinculação nossa aqui da Agradecer a Colômbia e Camilo y agradecemos el equipo então de GIC a todo o pessoal do su projeto apoyo y participación en pelo el seu día de apoio hoy. e pela Agradecer, participação por no dia de supuesto, a hoje. los Agradecer, diseños óbvio, a participantes todos vocês que estão presentes, participando, que estão aqui a los representantes de presentes, la Oficina aos de Argentina en representantes do Argentina que nos van a escritório dar da Argentina, esa que charla também vão nos dar introductoria y una essa contextualización introdução sobre para compras contextualizar o nosso enfoque públicas sobre sostenibles compras desde la públicas perspectiva sustentáveis a de partir das CCI perspectivas Empaques. de recipientes e Agradecer igualmente embalagens. Agradecer da a mesma Ciclo por forma también ao Ciclo acompañarnos el também día de hoy, compartir su acompanhar hoje, experiencia compartilhar en suas todo este experiências no proceso marco que do nosso venimos projeto, desarrollando desde el año que está pasado sendo desenvolvido desde o con ano nuevas planes. passado. Y por supuesto agradecer a E, la ciudad de obviamente, Medellín agradecer à cidade de por Medellín acompañarnos también en por este espacio junto acompanhar-nos con la Universidad de também Antioquia neste para projeto, compartir junto com a ese Universidade de espacio de Antioquia, conversación e pelo intercambio. espaço de Creo trocas e que este tema intercâmbio. de compras públicas Sobre sostenibles a questão das se compras vuelve públicas sustentáveis, un reto que é um tienen tema que é todas um los gobiernos desafio locales y realmente que todos os subnacionales governos para que locais puedan e poner en nacionais marcha enfrentam, esta mesa particularmente en el día de hoy. na nossa região, Igualmente, como pues veremos tenemos no la dia de hoje. oportunidad de conocer
diferentes A experiencias, oportunidade lecciones de compartilhar aprendidas, experiências, esa lições población aprendidas, que se pueden com ir o dando y processo, como mostrando foi gradativamente ele foi sendo específicas implementado de bases e detalhes empáticas específicos sobre en todo el proceso de recipientes e compras públicas. embalagens nos processos Eh, de compras y, públicas, pois por isso supuesto, ojalá envolve tengamos la um oportunidad projeto de sustentável e entender espero ter a juntos desde luego oportunidade las de entender dificultades que os se desafios, enfrentan y as esperemos los dificuldades aprendizajes para que enfrentadas, as efectivamente puedan aprendizagens llegar a que encontrar foram todo este enfoque para que fosse en esta possível creación implementar de essas delitos. propostas de fato, Entonces, tanto em quiero Medellín como no darles la setor bienvenida, público. E assim eu agradecerles dou as boas-vindas e enormemente agradecer al estar aquí en a este todo o espacio time durante las últimas e semanas, durante por los ter últimos oferecido esse meses, espaço y durante estas esperamos que los semanas, nos últimos meses, participantes e estén espero que también, para pueda todos ser os un espacio de participantes aprendizaje, que seja puedan um espaço de aprovechar también para aprendizagem, que vocês fortalecer possam las redes, fortalecer as suas aprovechar el redes, chat para que aproveitar o den dudas chat queden para tirar as aclaradas suas y dúvidas, perguntas que intercambiar vocês queiram propor. conveniente, E intercambiar aquilo que contactos vocês con achem nuestro equipo conveniente que possam internamente. intercambiar Muchas gracias y bienvenidos. conosco, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, Sérgio. E agora, continuando então a fala de abertura, gostaria de passar a palavra para o senhor Camilo Herrera, que é assessor técnico da Geise Colômbia, para também dar as palavras de boas-vindas ao evento. Hola, buenos días a todos. Bom dia a Desde Colombia, todos, aqui desde a me gustaría Colômbia. agradecerles Gostaria de nuevamente agradecer a SAMS, todos, Colombia, también nuestros a aliados, pessoal, las nossos agencias, parceiros da Colômbia, de Antioquia, la Ciclo, Alcaldía de Medellín a Prefeitura de por su Medellín invitación também pela sua presença y a aqui, todos los asistentes e a también todos os que por su estão interés participando pelo y deseo de interesse aprender e pela vontade de aprender sobre os sistemas de de compras públicas. reuso No e tengo compras mucho más que añadir públicas. porque ya Não quero varios acrescentar muitas coisas, asistentes acho fueron que vocês animar a já todos los falaram o suficiente, asistentes mas queremos estimular a todos os se pongan en presentes contacto con para nosotros, manter em con las organizaciones contato que están aquí conosco, com as también organizações que estão aqui presentes, representadas, porque justamente porque justamente el webinar de hoy pues va a o mostrar nosso webinar los de avances que ya hoje son vai notorios mostrar os progressos que nós en el temos desarrollo de estos tido sistemas de no reuso desenvolvimento desses y nuestro interés sistemas ahora en em proseguir Medellín, desde e o nosso nuestros 2 foco años agora de está trabajos con nos esta nossos 2 anos de nueva projeto e temos instalación de que pruebas começar de a experiencia divulgar as lições para que aprendidas, se pueda as replicar nossas esto experiências também en para que otras possam ciudades ser colombianas. replicadas em outras Entonces, cidades na un nossa gusto região. Então é um y prazer bienvenidos. e bem-vindos. Muito obrigada, Camilo, pelas palavras em nome da Geise. Bom, então, dando continuidade à nossa programação, eu gostaria de convidar a senhora Delfina Cury, que atua na equipe de compras sustentáveis no escritório do ICLEI Europa, para fazer essa primeira intervenção, então, no nosso evento, no painel Compras Públicas Sustentáveis, Contexto e Perspectivas sobre a Introdução de Sistemas de Reuso. Delfina, por favor, a palavra é sua. Hola, buenas tardes. Primero voy a Oi, compartir pantalla. bom Por dia a favor, todos. confírmame Quero ahora compartilhar a si se ve tela. bien. Quero que vocês me informem se vocês conseguem enxergar bem. Sí, pero no está Bien, en... Sí, ahora sí. perfecto, Perfecto. perfecto. Genial. Un segundo que así como viene esto. Bueno, todavía no. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la Primeiro, muito invitación para obrigado participar pelo convite de para este webinar. participar deste Buenos webinário. días para allá. Buenas Bom tardes dia acá, para aquí vocês, boa tarde aqui para en nós, pois Alemania. eu estou na Mi nombre es Alemanha. Delfina Curi, trabajo Meu para ICLEI nome, Europa, então, é en el Delfina grupo de Cury, compras de trabalho na sostenibilidad Europa, no global. grupo de En compras este sustentáveis grupo aqui na região básicamente da trabajamos con Europa. varios proyectos Basicamente, trabalhamos com buscando vários fomentar projetos la buscando implementación pública de incentivar o que é a estrategia implementação pública e acá en Europa y en estratégica aqui distintas na ciudades. Europa Y hoy, por em ejemplo, lo que voy a diferentes comentar cidades. Por es exemplo, eu vou comentar o que comentar un está poco de la economía sendo circular y feito, o que é a la economia participación circular, pública en la levando em economía circular conta y o algunos meio ejemplos de público cómo las circular e ciudades dar alguns y exemplos barrios como as están cidades implementando estão acá. implementando aqui Lo na primero, minha região. solo un punto, como estamos con traducción, si pudieras hablar un poquito Más más alto. despacio, Despacio. porque Totalmente. solo para que el traductor consiga todo. Definitivamente. Sí, 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 Gracias. definitivamente. Bueno, como les decía, Como lo estava primero que hay que dizendo, tener en o primeiro cuenta que es devemos levar que em hay conta é básicamente que, distintos modelos de basicamente, economía. temos El modelo diferentes modelos tradicional de y el economia. modelo Temos o circular. modelo tradicional e o Básicamente modelo lo que el circular. modelo tradicional Basicamente, es o que un temos no modelo modelo lineal, tradicional, como ele é saben, linear, busca como vocês sabem, ele básicamente busca sacar una materia, basicamente producirla, pegar a consumir y matéria, desechar. produzir, consumir e Básicamente no hay colocá-la tiempo fora. para un Basicamente, reuso, não para há un tempo reciclaje de para la materia prima, reciclagem, para siempre es muy reuso. poco, E então, se por lo existe cual isso, se é muito pudo y se pouco, razão recomienda pela una qual é adopción de un modelo de recomendável
ter a opção de um modelo de economia circular, que propõe basicamente uma alternativa ao modelo tradicional, onde basicamente procuramos manter os produtos e os materiais durante o maior tempo possível, recuperando as matérias-primas depois de sua vida útil. E isso é que eu vou lhes apresentar ao longo da minha apresentação. Mas o importante aqui é entender como é a contratação pública nesta questão da economia circular. Primeiro ponto que devemos considerar é que a contratação pública é uma ferramenta estratégica que as cidades possuem, bens e serviços, e assim poder alcançar seus objetivos, sejam ambientais, sociais, econômicos, ao longo prazo. E é importante considerar que seja a longo prazo, pois isso pode implicar nas políticas e estratégias que sejam feitas nas cidades. Portanto, o que eu quero dizer assim, e antes de entrar em maiores detalhes, como eu disse anteriormente, a contratação pública basicamente é uma ferramenta estratégica e ela tem diferentes dimensões para a contratação ecológica sustentável, considerando aspectos ambientais. Pública, ela deve considerar o que eu já disse na introdução, tudo que se relaciona com gênero, discapacidades ou critérios que estão nos contratos públicos. A contratação deve ser inovadora e dentro disso também encontramos a contratação da compra circular. O importante que entendamos é o que é a contratação pública circular. Basicamente, é um enfoque na contratação ecológica, onde é reconhecido o papel importante que as cidades têm na hora de apoiar a transição rumo a uma economia circular. Como vocês podem observar aqui, basicamente, integrar, seja, por exemplo, a durabilidade, a reutilização e vários aspectos nos contratos de contratação pública. Nesta imagem, então, vocês têm a definição foi dada pela Comissão Europeia. Neste manual, nós encontramos sobre o que é a contratação pública para a economia circular. Aqui embaixo vocês encontram o link, que depois vamos compartilhar a apresentação com vocês e vocês podem acessar essa publicação. Foi feita em espanhol. Basicamente, a Comissão Europeia ela define a contratação pública circular como um processo pelo qual as autoridades públicas adquirem obras, bens ou serviços com o objetivo de fechar ciclos dos materiais e da energia nas cadeias de fornecimento, minimizando impactos ambientais e geração de resíduos ao longo do ciclo da vida do produto. Isso é muito importante e é um ponto que eu vou fazer muita insistência nas próximas imagens. Mas basicamente, como vocês podem ver, é basicamente isto, ou seja, ver além da vida útil de algum produto. Por exemplo, como podemos utilizar diferentes materiais, considerando a reutilização desses materiais. O que devemos considerar também importante é que a contratação pública circular também contribui para chegar aos objetivos sustentáveis, como a ODS número 12, que é produção e consumo, e é muito importante porque isso vai considerar as estratégias que são desenvolvidas em cada município para poder alcançar estes objetivos. Portanto, a contratação pública, o que eu quero dizer é que ela serve como um motor fundamental para estimular a economia circular. Por exemplo, podemos primeiro reduzir os resíduos, segundo, diminuir a pegada de carbono e três, produzir sistemas de reciclagem e conseguir sistemas de reutilização de materiais, entre outras questões. São os principais pontos que eu poderia destacar para vocês e eu quero deixar registrado. A contratação pública circular, e por que é tão importante e como as cidades podem incorporá-las? Basicamente, a contratação pública circular, ela integra princípios da economia nas compras, na aquisição de produtos e serviços. As cidades aqui, elas cumprem um papel fundamental na questão da transformação da cadeia de fornecimentos. Nesse sentido,
A contratação pública circular, ela pode ser utilizada, por exemplo, para, primeiro, estimular a demanda dos produtos e serviços circulares, gerando assim um mercado que tenha soluções sustentáveis, incentivando os fornecedores a inovar e se alinharem com o compromisso nas estratégias ambientais em níveis municipal. Segundo, fomentar a eficácia, a eficiência através de recursos mais duradouros e que sejam recicláveis. Basicamente, nisto, o que a contratação pública faz circular é dar prioridade aos produtos e serviços que sejam elaborados especificamente para ter essas características e assim evitar, por exemplo, gerar grandes proporções de resíduos e também evitar a extração de matérias-primas. Outro ponto importante pelo qual usamos este tipo de contratação pública é para incentivar e apoiar a inovação circular, aumentando também a participação de PAINs e startups, incorporando critérios circulares na licitação ou nos processos que sejam acessíveis, fazendo com que pequenas empresas também possam participar nestas concorrências. Por exemplo, também temos critérios como elementos específicos de contratação pública e contribui para os objetivos ambientais, objetivos climáticos, por exemplo, evitar plásticos que sejam de uma única utilização. E outro ponto importante é desenvolvimento de capacidades circulares, tanto nos fornecedores como no pessoal técnico, que vai realizar a contratação pública. Isto é um ponto fundamental, pois é necessário fazer essas capacitações. Por exemplo, no momento de escrever, no momento de fazer esses editais, é importante saber o que está sendo incluído, colocar os requisitos de experiências específicas ou cláusulas de formação na licitação. Isso faz com que seja incentivado as empresas e os fornecedores para que desenvolvam essas técnicas para poder integrar conceitos que de fato sejam tanto para materiais recicláveis, reutilizados ou o cumprimento de cláusulas importantes para a economia circular. Aqui, por exemplo, temos exemplos sobre como algumas cidades europeias começaram a implementar a economia circular nas suas compras públicas. Por exemplo, Amsterdã, ele quis para este ano num processo de contratação pública que tenha ao menos 50% de critérios circulares. No caso de Oporto, em Portugal, na cidade do Porto, em Portugal, no projeto City Loops, aqui vocês têm o link do projeto, a cidade desenvolveu guias circulares para tudo que se relaciona com a incorporação de critérios de economia circular, empregos e serviços, por exemplo, fornecimento de alimentos para eventos, como devem ser produtos que devem ser reutilizáveis. E no último caso, que posso fazer dar mais detalhes, é Paris 2024 dos Jogos Olímpicos, que implementou determinadas estratégias para que as embalagens sejam retornáveis e também possam ser reutilizados. Da mesma forma, devemos considerar que é um conceito novo, é um novo modelo, e estamos começando a implementar em alguns lugares. Isso significa que pode enfrentar riscos no momento da sua implementação da contratação pública circular, na hora da implementação desses critérios, nas contratações públicas, temos esses riscos. Por exemplo, se as cidades vão colocar critérios muito rígidos, o que pode ter como consequência é que haja uma grande limitação do mercado ou que os mesmos possam favorecer algum setor empresarial. Também pode gerar, por exemplo, que se são projetos muito ambiciosos, pode que isso não funcione e o processo tenha que ser reiniciado novamente. Então, esses são pontos que devemos considerar no momento de montar um processo de contratação pública. Portanto, é importante que as cidades elas façam determinadas tarefas, por exemplo, incentivar a participação do mercado de forma cedo, desde o início dos processos, na questão de reconhecer as necessidades que a cidade tem, também, por exemplo, o desenvolvimento de capacidades técnicas e também o último, que é também importante, que é a aplicação gradual dos critérios circulares nos contratos públicos. Isso é muito importante, pois faz com que haja uma
maior rotatividade nesse Por eso, por mercado. ejemplo, para evitar que Por haya exemplo, para riesgos o para evitar que mitigar haja los riesgos riscos que ou puedan para surgir diminuir esses al riscos que aplicar possam critérios surgir na circulares, aplicação dos critérios las ciudades pueden circulares, llegar as pueden cidades adoptar podem políticas o adotar estrategias que políticas ou acompañen la estratégias transición que acompanhem a hacia la economía transição circular y por ende para fortalezcan así el fortalecer a ecosistema economia local. circular e o ecossistema Por tanto, por local. ejemplo, Por el exemplo, sector público podemos, puede, y estas son algunas o de las setor público recomendaciones, puede, por pode, e uma ejemplo, das desarrollar un recomendações é catálogo que de desenvolva um proveedores catálogo circulares, de una fornecedores circulares, plataforma ou seja, uma o una alianza con plataforma, empresas ou que uma cumplan relação de con estos empresas que estándares cumpram com y os certificaciones padrões ou com as circulares, indicações circulares, promoviendo así también la visibilidad promocionando de também uma pequeñas empresas que visibilidade ya de pequenas tienen estas empresas cosas que já possuem incorporadas. esses critérios También, por incorporados. ejemplo, y esto es muy Também, por importante, exemplo, isso é muito realizar estudios importante, del mercado. realizar pesquisas de mercado. Por que isso é importante? Y porque Porque eu así también uno destaco puede porque investigar desta forma cuál es la oferta podemos disponible, qué es pesquisar lo que qual está é a realmente oferta en el disponível, o mercado y que o hasta qué mercado punto el dispõe e mercado até que está ponto esse listo para mercado ele ofrecer estas está cosas. preparado para oferecer Esto también nos essas va a ayudar coisas. para poder E definir outra questão que pode criterios ajudar de na definição contratación dos que critérios na sean realistas contratação, y que adecuados sejam al contexto realistas e local. adequados ao contexto Esto también local. hace que Isso sean más faz com que adaptables sejam mais y así poder, por adaptáveis ejemplo, tener e, por una exemplo, podem ter participación uma local. participação maior nesse También, por mercado. ejemplo, Por exemplo, mantener também diálogos preliminares manter con el mercado, diálogos establecer preliminares com o reuniones mercado, anticipadas con proveedores para que reuniões ayude antecipadas com fornecedores para poder ayude a conocer y a ajudar poder entender un e que poco possam más se cuáles son las reconhecer e posibles soluciones entender quais são circulares as que possíveis existen, cuáles son soluções las que barreras de existem, entrada quais são as y barreiras de adaptar todos los ingresso requisitos para técnicos adaptar y así todos os poder detalhes evitar entonces técnicos una para exclusión evitar a de actores exclusão a de la hora de cuando agentes no sus momento pliegos sean publicados. da Otra de publicação las desses cosas igual que ya editais. mencioné Outro antes ponto sobre la importante que eu já comunicación citei, mas aqui eu vou es repetir, la é formación, la a formación especializada del personal que va a formação llevar a cabo especializada do la pessoal que contratación vai pública. realizar a contratação Ellos van a pública. ser los que Por que van a isso é escribir, importante? Porque eles van a vão ser os redactar los responsáveis requisitos técnicos. pela Entonces es narrativa, muy pelos importante detalhes técnicos, que e, este portanto, é muito personal esté importante que esse entrenado pessoal específico esteja y um las treinamento herramientas tengan específico disponibles e as para llevar a ferramentas cabo esto. disponíveis para que isso Por seja ejemplo, acá en feito, eles Europa devem está el conhecer. Por manual de exemplo, aqui na Europa fundaciones temos o nosso navales, manual que eu já también hay un citei, montón de fundaciones que também tienen temos muchos otros muitas tipos de condições e formación que están muitas outras disponibles online. formações que estão Una de las disponíveis de forma fundaciones, por online. ejemplo, es Uma das la de Lina fundações MacArthur, por é a de ejemplo, McCarthy, por que exemplo, tiene online un que montón de tem recursos que les online invitaría muitos recursos a que que los eu lean. convido vocês para que vocês deem uma olhada. Como les dije antes, también Como eu uno disse de antes, los um ejemplos en dos cuanto a la exemplos aplicación de criterios sobre a circulares aplicação para dos critérios eventos circulares y la para eventos reutilización e a reutilização de envases, de todo lo que es para catering, por ejemplo, reutilização de es el recipientes e ejemplo de embalagens foi o los Juegos exemplo Olímpicos dos en Jogos París. Olímpicos Francia ya de por de sí tiene Paris. una ley França já actual tem que uma está en lei implementación que que habla sobre está sendo eventos, habla sobre criterios implementada tanto de para aplicación de criterios eventos circulares y la como aplicación de criterios aplicação de ambientales en critérios las contrataciones circulares e públicas. ambientais nas contratações Básicamente, y acá debajo públicas. también tienen el link Basicamente, aqui para vocês acceder más a embaixo vão ello. encontrar o link La para ter ciudad maiores básicamente buscó informações. A integrar cidade basicamente principios de tentou integrar economía princípios da circular en las economia compras públicas. circular nas ¿Cómo lo compras hizo? públicas. Como Básicamente fizeram? Basicamente, introduciendo la eliminación de introduziram plásticos de un a solo uso, eliminação dando de así por plásticos ende não priorización a reutilizáveis. E desta empresas de forma, catering eles que den fizeram contratos envases específicos com empresas de fornecimento de reutilizables alimentos y también, por ejemplo, que vender productos tivessem, que con cumprissem biodegradables. materiais Hay un montón de recicláveis. E información assim sobre como esto, es talheres, simplemente temos muitas resumir. informações sobre isso También aqui no link que asegurarse está de que embaixo. todo lo E que es também eventos garantir públicos que tiene as que anunciar cidades antes tivessem, todos os de eventos públicos reunirse la fizessem decisión de uma productos que sean publicidade para reutilizables y adquirir también la produtos que aplicación de sejam criterios reutilizáveis e ambientales para também todo a evento. Es adoção algo de que tiene que critérios tener en ambientais para cuenta todos os la ciudad a eventos. la hora de Isso a organizar cidade deve levar em este conta na tipo hora de de organizar este actividades. tipo de atividade. Perdón. Por ende, para aplicar la contratación Para aplicar pública a contratação circular, pública hay que tener en circular, cuenta, por ejemplo, devemos también los considerar distintos também enfoques os que hay diferentes enfoques dependiendo que del impacto temos, que se dependendo busca do impacto lograr. que También queremos depende del alcançar, impacto também que la dependendo do ciudad impacto que se a propone cidade conseguir. se propõe Uno de conseguir. un ejemplo, por ejemplo, Um de cláusula que exemplo se han de utilizado cláusula mucho que últimamente tem son sido las cláusulas utilizada ultimamente são as de inclusión y cláusulas de recuperación en inclusão contratos, por ejemplo, de de, suministro, por en el exemplo, caso, por do ejemplo, de servicios de fornecimento de catering y serviços también en otros de más, fornecimento de para que se alimentos e asegure que al outros, final del para uso garantir que no final da los utilización productos dos sean produtos, os recondicionados mesmos y sejam puestos en marcha y que recondicionados todo e que para que ellos sejam mismos
para que eles mesmos possam ser reutilizados em outro evento. Isso contribui basicamente para fechar o ciclo dos materiais e evitar assim a existência de resíduos. Outro ponto importante a considerar são os três níveis de aplicação. É um sistema que envolve o produto, o primeiro que fala sobre os níveis do ecossistema, basicamente se faz referência aos modelos de contratos que podem ser adotados pelas cidades para fomentar da economia circular, incentivando propriamente este modelo. Exemplos comuns, por exemplo, os convênios de recuperação com os fornecedores, onde os produtos são devolvidos ao final da sua utilização e podem ser reutilizados modelos de serviços de produtos, onde o contrato inclui os produtos, mas também os que estão associados a eles, a manutenção, a coleta. E o segundo nível é aquele que se foca no fornecedor, vendo como os fornecedores eles incorporam esses princípios da economia circular nos seus processos e nas suas operações. Isto implica que garante que devemos considerar os métodos de verificação na execução dos contratos para garantir que realmente esses produtos e serviços que são fornecidos, eles cumpram com os critérios ambientais e circulares. E por último, temos o nível do produto, onde ficamos centrados no próprio produto, basicamente nas características desses produtos, por exemplo, em questões de durabilidade, durabilidade, por exemplo, se podem ser reutilizados em diferentes eventos. Na hora de redigir um edital, de fazer essas contratações, é importante considerar as características, as especificações técnicas do produto, mas também os sistemas que vão dar respaldo ao ciclo de vida. Como eu já disse anteriormente, temos algumas práticas, temos orientações práticas na forma de guias que são importantes, que vocês devem considerar, onde vão encontrar muitas ferramentas. Uma que minhas colegas têm trabalhado aqui é o City Loops, no qual, por exemplo, vocês vão encontrar muitas ferramentas para ver como aplicar esses critérios circulares nas contratações públicas. Muitos exemplos são com cidades aqui da Europa, considerando, por exemplo, como podem ser realizadas as contratações de serviços de alimentos para ver a reutilização de recipientes e também na implementação para outros tipos de produtos, como, por exemplo, da área eletrônica e assim por diante. E outro, elaborado pela Comissão Europeia, propõe o que é economia circular e o que é contratação pública circular, com exemplos como é aplicado, os pontos de risco e assim por diante. Como eu já expliquei, agora sim, dando alguns critérios sobre que podem ser aplicados na reutilização de embalagens e recipientes, é importante implementar estas estratégias e estes critérios nos contratos públicos. Por quê? Porque não somente vão reduzir a quantidade de resíduos que resultam, mas também vão promocionar práticas sustentáveis em toda a cadeia de fornecedores. No caso dos eventos, por exemplo, algumas recomendações que estão nas guias incluir requisitos que priorizem o uso de materiais recicláveis, e opções que não sejam apenas de um único uso. Também contratar serviços que não somente forneçam o produto, mas que também ofereçam o serviço de coleta, limpeza e reutilização dos mesmos para que eles possam ser colocados em circulação novamente. E, por último, considerar o impacto ambiental desses recipientes, desde a sua produção até o final do seu ciclo de vida, incluindo tudo e priorizando, portanto, os produtos e materiais que possam ser reutilizados infinitas vezes. E por último, aqui temos outros exemplos sobre como algumas cidades
destacam enfoques inovadores para integrar a sustentabilidade em eventos públicos em grande escala, centrados na redução do impacto ambiental através da implementação de soluções de reutilização. Estes projetos envolvem o planejamento, a mobilização, participação de todas as partes interessadas também nas determinações que possam ajudar a transformar e estimular uma economia circular e assim, obviamente, gerar um impacto ambiental considerável. Temos o caso de Bolzano na Itália, Gante na Bélgica, Bremen na Alemanha. No caso da Itália, por exemplo, é um serviço de aluguel de lava-louças móveis, de louças móveis. E o governo, basicamente, então, apoia esses serviços que, com apoio logístico, considerando a entrega, a coleta dos produtos que são utilizados. Isso foi aplicado desde o ano 2006. Também considerando um projeto similar no caso de Gante, na Bélgica, onde também é relacionado com festivais e a reutilização de diferentes materiais usados nesses eventos. E, ultimamente, o caso de Bremen, na Alemanha, onde temos normativas que obrigam o uso, e é importante destacar, obrigam o uso de embalagens recicláveis. E aqui, basicamente, temos diferentes enfoques sobre como as cidades implementaram a economia circular nas suas contratações públicas. E, por último, assim eu termino destacando que a contratação pública circular ela é importante para, primeiro, estimular a demanda de produtos e serviços circulares, estimular a eficiência dos recursos através de produtos de longa duração, reparáveis e reutilizáveis. Avançar dos objetivos climáticos e da biodiversidade e, por último, desenvolver competências e empregos circulares. E com isso eu termino agradecendo. Muchas gracias, Delfina. Muito obrigado, Obrigada pela sua Delfina. contribuição aqui no evento. Ao trazer, né, ao convidar a Delfina, que é especialista no tema de compras públicas, a ideia era justamente explorarmos, né, como esse tema pode estar se relacionando com o tema de sistemas de reuso, quais as possibilidades e caminhos para a implementação desses sistemas, né, no âmbito das aquisições feitas por entidades públicas. E aproveitando que a Delfina mencionou aí alguns exemplos de cidades, né, europeias, esse webinar é o terceiro dessa série de webinars que a gente vem organizando no âmbito do projeto CCL, e no segundo, que foi em dezembro do ano passado, a gente convidou justamente Ghent, que foi uma das cidades que a Delfina mencionou, e também a cidade de Copenhague para compartilhar sobre suas experiências. Então também está bem interessante, a gente tem a gravação, está no nosso YouTube do ICLEI América do Sul, então se alguém também tiver algum interesse, a gente vem, de repente, alguém é a primeira webinar dessa série que está participando, então se tiver interesse, temos essa gravação desses compartilhamentos, e aí foi legal também ter uma visão de outras cidades que também estão implementando isso, e implementando esses sistemas, e também, né, o caso de Paris, que foi a sede das Olimpíadas, então acho que são casos bem legais também para a gente compartilhar aqui. Caso alguém também tenha alguma dúvida, pode deixar no chat. Se a gente tiver um tempo ao final, de repente os palestrantes podem responder. E novamente, Delfina, gostaria de agradecer a sua contribuição para o evento. Foi muito, muito rica a contribuição. Muito obrigada. E agora, então, partindo para a segunda parte do nosso evento, onde a gente vai falar então um pouco especificamente das experiências que estão acontecendo na Colômbia, né, em Medellín. Eu gostaria de convidar a empresa Axiclo, representada aqui pelo coordenador dos pilotos em Medellín, o Simão Féria, para falar sobre essa experiência, né, destacando também a experiência do setor privado nessa implementação desse piloto em Medellín no tema de reuso de embalagens. Então, por favor, Simão, a palavra é sua. Hola, buenos días a todos y todas. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Simón Feria Díaz. Yo soy líder de proyectos de Ciclo y vamos a estar aquí Ana, la CEO y fundadora de Ciclo, y mi persona que le vamos a pues explicar cómo ha sido la experiencia de implementación en la ciudad de Medellín, específicamente en dos organizaciones. Entonces,
porfa, si quieres, Ana, nos presentas como, te doy la palabra y nos presentas como el sistema y ya seguiremos. Gracias, Simo. Bueno, gracias a todos. Nosotros somos Ciclo. Fundamos la compañía en el 2021 y nació exclusivamente para poder operar y activar ecosistemas de reutilización de envases y empaques enfocados para el servicio de alimentos y bebidas, que ya pues Delfina también ha venido hablando un poco sobre lo que pueden ser los catering, las cafeterías, los restaurantes que pues están presentes prácticamente en todos los espacios que habitamos. Hemos venido desarrollando tecnología para poder hacer de estos ecosistemas de reuso o de retornabilidad un sistema de informado y conectando el envase con los usuarios y con los distintos puntos en donde éste interactúa para poder generar la trazabilidad y poder mantenerlos en circulación mientras recolectamos data de su buen uso y comportamiento para poderla llevar entonces a unos buenos reportes de impacto y además cuidar estos envases dentro de nuestra cadena, ¿no? Y bien, de eso se trata Ciclo y ya tenemos dos productos activos en Colombia. Uno es un Ciclo app que puedes hacer download y opera en Bogotá. Y con Circular City Labs estamos lanzando nuestro segundo producto tecnológico, que es un licenciamiento de esta tecnología para que puedan comenzar a aparecer operadores autónomos del servicio sin esperar a que Ciclo llegue con operaciones logísticas y de lavado, porque la operación logística y de lavado, digamos que es algo que podemos encontrar en casi todas las ciudades de manera relativamente fácil, mientras que la tecnología es algo que es más complejo de alcanzar para poder desarrollar operadores autónomos y es el ejercicio que vamos a hacer en este piloto junto con la Alcaldía de Medellín y con la Universidad de Antioquia. Entonces, Simo, te paso la palabra para que puedas explicar de qué se trata. Se quedó bloqueado ya, para que puedas explicar todos los componentes del sistema Ciclo. Listo, entonces, como les comentó Ana, antes de entrar a explicar esos casos específicos, nos gustaría contarles brevemente cómo entendemos un sistema de retornabilidad de ciclo o cómo entendemos esa construcción del sistema de reuso, porque no se trata solamente de entregar un recipiente reutilizable y desaparecer, sino que también consiste en desplegar todo un ecosistema completo, que en este caso está compuesto por 5 piezas, 5 partes, que integradas hacen posible que la retornabilidad a gran escala, y como no lo mencionó Delfina, también intentar que estos materiales, esos envases, estén el mayor tiempo posible rotando en el sistema. Entonces, como primera parte, tenemos que entender que cada caso de implementación es su universo aparte, es un universo completamente diferente, y aunque sí haya posibilidades como de replicar, como de automatizarlo un poco, siempre necesitamos como ese componente humano que esté haciendo como ese acompañamiento. Entonces, ese primer componente es esa consultoría técnica, en el cual cada organización tiene un acompañamiento en el diseño de su sistema más adecuado según su operación y sus usuarios, porque cada organización tiene sus complejidades, cada organización tiene su infraestructura, y es importante también hacer un diagnóstico de con qué infraestructura contamos para potencializar esa infraestructura y hacer uso para sistemas de reuso. El segundo componente, que a consideración mía es como el corazón del sistema de los sistemas de retornabilidad, que es la lavandería, porque en esta se garantiza esa sanitización de los empaques y se cumplen estándares pues, de higiene y trazabilidad. Y si este falla, se pierde la confianza por parte de los usuarios en los sistemas de retornabilidad, porque ya los usuarios dejarían como de confiar, por ejemplo, en la sanitización de los envases y se rompería la cadena de confianza y por tanto de reuso. El tercero es la logística inversa. Ahí es donde conectamos como, este es el que nos permite conectar los diferentes puntos de entrega, uso y retorno y nos adaptamos a las dinámicas de cada institución, precisamente aprovechando como las capacidades instaladas que ya hay en cada una de esas organizaciones. Entonces, sí, esto nos permite, por ejemplo, llevar el envase desde que el usuario lo deposita en un contenedor hasta la lavandería, hasta devolverlo otra vez al restaurante para que puedan volver a darle uso. Entonces, este es el componente de logística inversa. El cuarto son los empaques, que no son empaques ordinarios, sino que son empaques inteligentes, ya que esa inteligencia es la que les permite soportar múltiples ciclos y ser reconocidos por tecnología. Y no solamente eso, sino que nos permite decir que el empaque nos diga a nosotros, la última persona que fue responsable por mí fue esta, o en ese momento me encuentro en la lavandería o me encuentro disponible para uso en el restaurante.
Entonces, esos empaques sí les damos como cierto nivel como inteligencia, y eso nos lo permite es generar el último componente, que es el de trazabilidad, y es que utilizamos el software y los dispositivos para rastrear cada empaque en tiempo real y que nos permita obtener como data útil para nosotros estudiarla y adaptar el sistema a lo que esté pasando. Entonces, lo que les mencionaba, esa trazabilidad nos permite que el empaque nos diga: hola, estoy con este usuario, esta fue la última persona que fue responsabilidad, estoy en la lavandería en este proceso o estoy disponible. Entonces, esos son como los 5 componentes. Entonces, no es solamente ofrecer un producto, sino toda una solución integral y personalizada que permite tanto entidades públicas como privadas avanzar hacia modelos más circulares y sostenibles. Y el fin último, que es reducir como esa cantidad de residuos plásticos por envases de un solo uso. Entonces, ya teniendo como claro estos 5 componentes, ya creo que podemos como pasar a ver cada uno de los casos. Gracias, Simo. Entonces, vamos con el caso de la alcaldía. Lo que vemos en la alcaldía, lo que encontramos, es un edificio corporativo que tiene más 10 pisos, ahorita me corregirán si estoy en lo correcto, y tiene una cafetería central en el 5.º piso. Esta cafetería, las instalaciones pertenecen a la alcaldía, y toda la infraestructura que está dentro de esta cocina, y por sorpresa tienen máquina de lavado industrial. Entonces, cuando llegamos a hacer la exploración sobre las capacidades de infraestructura instalada para poder adaptar un sistema de retornabilidad de envases, una de las gratas sorpresas que tuvimos fue reconocer que tienen una capacidad ya disponible para activar un modelo de reuso, y que esta máquina incluso tiene algo más de unas 4 horas libres al día para poder ser utilizada en este nuevo servicio. Entonces, esto fue genial. Reconocimos 2 casos de uso que tiene hoy el edificio para empaques de un solo uso. Suceden aquí en la cafetería, porque la cafetería presta un tipo de servicio a domicilio hacia los otros pisos, para, no sé, el almuerzo, el cafecito, lo que se quieran tomar. Ese domicilio está viajando en empaques de un solo uso. Incluso en algunos, como las porciones de fruta, todavía son plásticos, a pesar de que la alcaldía ha hecho un gran esfuerzo en tratar por lo menos de utilizar cartones. Reconocimos otro caso de uso, y es el consumo de café natural, que está en todos los pisos, en unas pequeñas cafeterías, como la que vemos aquí en la bolita de la derecha abajo, donde el funcionario tiene un consumo de autoservicio. Se toma su café acá en tazas de cartón proporcionadas también por la cafetería. Y por sorpresa, uno de estos casos de cafetería tipo autoservicio está en el sótano, en el cuarto de conductores y escoltas. Pues hay muchos funcionarios públicos reconocidos seguramente en este edificio, y ellos juegan un rol muy importante acá adentro, y son los que más vasos de cartón están consumiendo diariamente entre los 10 pisos. Ellos son los que consumen el 50% de estos vasos. Somos Entonces, 50% desses copos. Então, tínhamos que escolher uma dessas 3 operações para fazer a intervenção no plano piloto e selecionamos esse nível dos motoristas juntamente com a prefeitura, pois é ali onde mais consumo de copos houve. E, além disso, são compras que a prefeitura faz diretamente, pois os que a cafeteria realiza é feita pelo operador, que é um serviço terceirizado dentro da prefeitura. Então, isso nós vamos ver nessa prefeitura e vamos também aprofundar esta questão mais para frente. Vamos agora ao caso da universidade. Na universidade, nós temos um projeto muito particular, que esta universidade é pública, devemos considerar, e eles têm um programa que sua iniciativa é social para oferecer trabalho a estudantes que estão em situação de vulnerabilidade e que possam ter também tempo para estudar, e fizeram então uma rede de cafeterias próprias da universidade, que é o programa Domo, no qual onde os estudantes trabalham, que precisam desse apoio econômico, e vamos fazer uma intervenção em 4 pontos Domo dos 24 que nós temos como um projeto piloto primeiro,
E isto será um desafio muito específico e já veremos então como ele é, pois esta população ela é muito diversificada e não vou me adiantar, pois Simão vai explicar com maiores detalhes, mas temos esta imagem, nós fizemos então urnas eletrônicas para trabalhar com nosso software e vamos validar pela primeira vez as nossas capacidades de fazer um monitoramento a partir para grandes volumes de embalagens. E também vamos conservar o código QR para ver esses dispositivos podem ser feitos os controles através de um telefone celular para fazer intercâmbios de usuários entre as cafeterias. Então vamos ter dois sistemas de validação ativos e vamos trabalhar com os nossos projetos nas embalagens de polipropileno reutilizáveis, experimentados para mais de 200 usos, e vamos ver como isso vai funcionar. Antigamente trabalhávamos com aço inoxidável e este é o nosso pulo agora para o polipropileno, que também tem muitas vantagens, já que o aço é um material circular já experimentado e é magistral, podemos dizer, mas ele é muito pesado para algumas operações que têm um grande custo em fazer em longa escala. Então esses materiais têm vantagens e, embora seja plástico, ele é reutilizável e isso permite que possamos eliminar resíduos. E isso são 100% recicláveis no final da sua vida útil. Estes são os dois projetos e agora eu passo a palavra para Simon para dizer sobre os desafios e as oportunidades de cada uma para a questão de contratação pública. Pois a partir destas duas experiências, a primeira no nível governamental com a Prefeitura de Medellín e outra com a universidade, nós identificamos 3 pontos ou 3 aprendizagens importantes para destacar alguma fórmula que permite que esse sistema seja replicado para uma cidade como Medellín e potencialmente em outros contextos, não somente da Colômbia, mas também da América. O primeiro ponto é piloto como evidências para habilitar novos modelos de contratação de caminhos para a incidência das políticas públicas e depois a democratização do sistema de retornabilidade. Tudo isso derivou das experiências na prefeitura, na universidade e faz com que nós possamos desenvolver na análise destas propostas, inclusive para aplicá-las em Bogotá. Começando pelo primeiro, sobre a importância dos projetos pilotos, isto nos deu muitas aprendizagens, pois da fase da formulação no qual o piloto ele é muito mais do que uma prova técnica e muito mais do que avaliar um sistema, mas ele se transforma numa ferramenta de aprendizagem, pois quando no cenário que nós entendemos contratar, fazer uma proposta, nós não vamos com uma ideia abstrata ou com um conceito que ele já é um modelo testado, então não é um modelo que já tem resultados. E sim, nós não temos evidências físicas, e sim, permite que ajustemos a um determinado contexto da organização. Então, com isso fazemos referência a que ele é sim uma referência, uma ferramenta de transformação institucional. E os modelos de contratação pública na Colômbia, eles se orientam para a compra de produtos descartáveis. Vimos já sistemas de pratos, de copos, talheres, e vemos que há uma transformação que já não temos tantos plásticos, mas sim usamos tipos de papelão ou materiais descartáveis. Nenhum desses materiais descartáveis eles são sustentáveis, pois cada um tem diferentes orientações. Então, isso é uma questão do costume que foi criado, porque o descartável ele é muito conveniente, mas muitos isso se direciona para as medidas técnicas ou de contratos, os mecanismos também de descarte. Então, a questão de oferecer sistemas de retornabilidade em instituições públicas implica não somente mudar uma cultura em relação ao descartável, mas também mudar as estruturas como esses serviços são contratados. Então, se retornamos ao ponto que permite a realização do piloto, isso dá evidências funcionais concretas nas organizações, contextualizadas a pontos específicos, que permite se é viável ou não o uso de produtos retornáveis. E isso pode provocar ajustes normativos, realizar novos tipos de produtos ou novas formas de editais que forneçam questões reais frente
que são justamente o nosso principal competidor, que são os produtos descartáveis. Tanto na prefeitura como na universidade, esses pilotos colocaram a possibilidade de oferecer requerimentos técnicos de uso, de reuso ou de desempenho, como podem ser estabelecidas responsabilidades compartilhadas, pois isso também é uma dinâmica com agentes tanto de fornecedores como quem e tudo deve ser definido de acordo com seu alcance. Para terminar este primeiro ponto, o piloto ele é um mecanismo para operar, para colocar à prova o que é possível, mas é uma versão dos modelos de contratação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a parte da construção dos caminhos para influenciar nas políticas públicas, entendendo que os pilotos eles colocam à prova e geram evidências. O segundo passo gera o valor sobre como trabalhar dentro das instituições públicas, principalmente muito mais saindo da teoria para a prática. Nós já vimos então como a área de fornecedores trabalhar com a formulação técnica desse piloto, mas também ele abriu janelas para a compreensão profunda do funcionamento dessas relações, sobre como essas instituições públicas trabalham com seus fornecedores nas suas contratações, e muitas vezes de fora o sistema público ele assume processos de contratação específicos, mas é quando nós conhecemos a integração dessas equipes de trabalho, nós passamos a entender então esses gargalos, essas regras que não são escritas muitas vezes e que surgem janelas de oportunidades. E é um ponto-chave no contexto colombiano que o sistema normativo ele é muito homogêneo em todo o nosso território. Então, se conseguimos desenvolver um modelo viável, nós podemos fazer que isso seja replicado facilmente em outras organizações públicas do país, pois compartilham estruturas, compartilham conceitos iguais e outras condições regulatórias similares. Então, é possível replicar isso no sistema. Por isso, nós afirmamos que esse processo não somente foi uma construção de um piloto, mas também nos ajudou a desenhar um novo caminho para influenciar políticas públicas e abriu caminhos reais para integrar na redução de embalagens descartáveis. E outra questão que é a operabilidade, pois nós estamos atendendo todos os edifícios governamentais no setor, então podemos dizer que o edifício A ele tem um sistema de ciclos, e isso permite navegar diferentes embalagens em diferentes edifícios. Isso favorece problemas de mobilidade desses produtos e de um edifício para outro. Então, esse segundo ponto permite, então, a gente ver essa rota das incidências nas políticas públicas. E, finalmente, um belo ponto que nós aprendemos é a questão da retornabilidade, que seria a terceira lição-chave que surgiu a partir do projeto piloto. Principalmente, nós entendemos isso como aconteceu em Antioquia. Essa instituição, ela é das maiores do país na questão de educação universitária e, como é uma grande instituição, ele nos deu um desafio sobre, principalmente a quantidade de usuários, pois são pessoas que vêm a partir de diferentes contextos sociais, diferentes contextos políticos do país. Então, como conectamos isso com todas essas diferenças? Permite democratizar, então, a reutilização. Em outro seminário já foi comentado, é que a universidade ela pode ser considerada como uma miniatura da Colômbia pela sua infraestrutura. Se conseguimos chegar nesse contexto que é complexo e muito diverso, e conseguimos então ter êxito, sucesso com as questões de reutilização dessas embalagens entre estudantes, professores, setor administrativo, se nós fazemos com que essas embalagens sejam reutilizáveis, temos uma evidência poderosa que o sistema de retornabilidade ele não se limita por questões de barreiras culturais, mas sim podemos aplicar em diferentes contextos. Se provamos que essa hipótese ela é confirmada, isso permite afirmar que o modelo de reutilização ele pode ser a longa escala
e não fica restrito a um sistema restrito de questões populacionais, mas sim reforçamos que a questão da sustentabilidade, da reutilização de embalagens, ela é inclusiva e a reutilização, se tem um bom desenho, vemos como se aplica de forma correta, isso pode funcionar em qualquer espaço público do nosso país. Então, é a forma como enxergamos essas aprendizagens. E para terminar, já para que vocês vejam como esta história ela foi implementada, gostaríamos de retornar ao enfoque que é a questão da nossa conversa sobre como construir um sistema de compras públicas a partir da experiência em Medellín, com articulação com o poder público. Então, desse processo profundo de formulação, nós tivemos a oportunidade de sentar com as entidades públicas, entender seus sistemas, as formas que são aplicadas às normas, seus temores sobre a implementação de sistemas de reutilização, pois a reutilização é uma questão nova, não é algo tão simples. Podemos dizer que as pessoas já tem incorporada no seu comportamento a questão da reciclagem. Então, chegar com questões inovadoras, como a questão da reutilização, gera, então, algum medo, mas também novas possibilidades. Então, a partir dessa interação, dessas conversas que tivemos, iniciamos um novo diálogo para buscar reduzir resíduos ou evitar emissões, mas também transformar a forma como a compra acontece dentro do setor público, mudar questões desse chip do que é descartado. Então, essa é uma das lições mais importantes, que é a reutilização. Então, ela permite a inclusão de softwares de embalagens eficientes e é uma colaboração que deve existir entre o setor público e a equipe privada. Não sei se a Ana, você quer complementar algum outro ponto. Não, obrigado, Simon. Acho que você já explicou muito bem e estamos atentos aqui para que o nosso encontro continue. Estamos à disposição para responder as perguntas e tudo que vocês queiram compartilhar conosco. Estamos à disposição de vocês a partir da nossa experiência. Muito obrigado. Muitas graças, Ana e Simon. Certamente muito interessante conhecer melhor sobre essa implementação, né, em ambos os cenários. Esse projeto que é bastante inovador, bastante interessante, principalmente na nossa região, eu acho, né, da América Latina, são projetos pilotos inovadores de fato. E também ainda é muito importante para a gente entender e incluir o setor privado nessas discussões, né? Então, e nesses momentos como este aqui que a gente tem para ter essa compreensão total de todos os envolvidos, das experiências e peculiaridades de cada organização, né? Que foi muito bem pontuado, principalmente a questão da democratização. Acho que isso é um ponto muito importante quando a gente está falando, principalmente na nossa região da América Latina, né? E aí, lembrando então também que no primeiro webinar dessa série, a gente teve uma apresentação também sobre a Xico, né, feita pela Ana, a CEO da Xico, para apresentar então de uma maneira mais geral, né, sobre a tecnologia e as experiências que já haviam sido feitas, né, em Medellín, na Colômbia e em Bogotá. E agora, então, a gente teve essa oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre esse piloto que, então, agora, né, sendo rodado em Medellín. Então, muito interessante também saber que esse projeto evoluiu e está avançando e já estamos tendo resultados muito interessantes, né? Então, muito obrigada pelo compartilhamento, Ana e Simon, muito obrigada mesmo. E agora, então, para a última parte do evento, eu gostaria de convidar a Maria Alejandra Palácio para a moderação do próximo painel, Institucionalizando as Compras Públicas Sustentáveis, Caminhos e Desafios no Contexto Latino-Americano. A Alejandra é analista técnica do ICLEI Colômbia, que também está à frente, né, da implementação desse projeto Circular City Labs pelo ICLEI Colômbia. E também gostaria de convidar a senhora Maria Camila Ramírez Puerta, que é líder da equipe de resíduos sólidos da Secretaria de Meio Ambiente de Medellín, o senhor Robson Andrés Mesa, que é da Secretaria de Suprimentos e Serviços da cidade de Medellín, e a Sara Restrepo, que é profissional universitária da Prefeitura de Medellín.
e também a senhora Ana Marim Ortiz, que é engenheira industrial e profissional em projetos para a Aliança Circular da Universidade de Antioquia, da Colômbia. Então, para a gente falar um pouco justamente sobre esses pilotos que a Ana e o Simon mencionaram, agora a gente vai então escutar um pouco das experiências das instituições, né, aonde estão sendo implementadas esse piloto. Eu passo a palavra para a Alejandra, então. Só queria mencionar, Alejandra, eu acho que talvez a prefeitura preparou uma apresentação, talvez das perguntas. Então, se eles preferirem responder, talvez cada instituição, todas de uma vez a pergunta, fica aí a critério do que acharem melhor. Mas então eu passo a palavra para a Alejandra. Buenos días a todos, muchas gracias, Bom dia a Ana. todos. ¿Me confirma si me escuchan? Ana, estão me ouvindo? Sim, sí, Aleja, pero por favor, lembra de hablar un poco despacio porque ustedes Claro. hablan bastante rápido. Muchas gracias. Listo. A ti. Muchas gracias a todos por Muito obrigado a acompañarnos todos por en este acompanhar-nos webinar. neste Mi webinário. nombre es Como a Ana María disse, eu Alejandra, sou Maria Alejandra Palácio, técnico de integro a equipe Colombia, técnica y de estaré C moderando Colômbia esta e vou fazer a conversación. En moderação este desta espacio lo que conversa. Neste espaço, o que nós queremos é conhecer um pouco mais das experiências que estão sendo desenvolvidas no nosso território, na cidade de Medellín, e quais são os desafios comuns para compartilhar ideias e a questão das compras públicas, isso pode ser uma ferramenta para avançar para modelos mais sustentáveis e circulares nos nossos territórios, especialmente a partir da incorporação de sistemas de reutilização, que, como vimos, é o eixo principal do projeto que se baseia também neste webinário. As questões anteriores nos ofereceram questões muito importantes sobre as compras públicas que são circulares e sobre as iniciativas que já estão sendo implementadas. E assim podemos, então, aprofundar um pouco mais sobre essas questões, sobre como questões específicas, sobre o que está sendo desenvolvido em Medellín. Como a Ana disse, nossos representantes da cidade de Medellín temos aqui, e também da Universidade de Antioquia, que eles exploraram este caminho a partir de diferentes perspectivas. Também dou as boas-vindas às nossas convidadas, como a Ana já amavelmente já apresentou. Eu vou começar com as perguntas e vocês, a partir de Medellín, não, vocês querem fazer no final da apresentação ou responder cada pergunta, então fica aberto como vocês queiram fazer com maior tranquilidade. Para iniciar, eu gostaria de perguntar à representante da cidade de Medellín o que ela pode contextualizar sobre a definição e o conceito da política de contratação pública sustentável do seu distrito e também como a questão da circularidade ela se relaciona e foi incorporada nessa política e também para que possamos entender quais são as principais estratégias e experiências que a cidade adotou para poder institucionalizar essas práticas de contratação pública sustentável. Então, passo a palavra para a representante da cidade para que conte a sua experiência. Hola, Hola. Alô, buenos días, ¿me están escuchando? bom dia, vocês me escutam? Bueno, me disculpo, bueno, Desculpem, si puedo hacer el saludo pues por nuestra quero parte, fazer o cumprimento. que me encuentro Quero pedir desculpas, pois eu agora estou doente e eu tinha um compromisso agora que foi marcado a último momento. Então, eu gostaria simplesmente de cumprimentá-los. Muito obrigado novamente a Clay pelo convite. yo le voy a dar paso a Sara Restrepo, Eu vou passar a palavra para Sara Restrepo de pronto no me conoce, e, de repente, para os colegas que não me conhecem. Então, soy la líder del eu equipo sou de residuos sólidos en la Secretaría de secretária Medio Ambiente da Secretaria de y Meio con mi Ambiente equipo e coordinamos la a línea partir da minha equipe, trabalhamos com a linha de sustentável sobre a política de compras públicas, a nossa política de aquisição do distrito de Medellín, tanto para as dependências internas como de todo o conglomerado, como empresas que integram o sistema da nossa prefeitura. Então, nós temos um sistema descentralizado e nós mantemos essa linha de sustentabilidade e Sara é a profissional que é responsável por isso, então ela vai fazer uma breve apresentação. paso pues como a responder porque creo
que ahí hay algunas respuestas a las preguntas que Pois se tienen. acho que a apresentação dela vai dar respostas. Si quieres, Sara, Muito obrigado. Então, adelante, mira si puedes compartir. vamos compartilhar então agora. Um instante, por favor. Sí. Confirme, por favor, se vocês já estão vendo. Sí, perfecto. Agora sim, perfeito. Então, muito prazer, muito obrigada. Eu sou Sara Restepos, sou engenheira ambiental, profissional universitária para a Secretaria de Meio Ambiente de Resíduos Sólidos. Então, a questão das compras públicas sustentáveis no nosso distrito foi um contexto geral, então eu vou sobre como isso foi institucionalizado, que é um processo que vem de muitos anos, embora na Colômbia temos uma política nacional sobre essa questão desde 2010, que nos dá um alinhamento sobre a questão das compras de bens e serviços, mas mais ou menos a partir de 2016 foi lançado um plano de ação de compras públicas sustentáveis e disso gerou um manual de compras públicas disponíveis para a questão pública. Então, na nossa cidade, em Medellín, adotamos o nosso próprio sistema de compras públicas sustentáveis desde o ano 2019 para tentar dar aplicação a nosso contexto específico. Então, em 2020, nós tentamos fazer um fortalecimento da nossa estratégia. A partir do Conselho, foi feito um acordo, que é o 016, que onde não somente falávamos da compra pública sustentável ou ecológica, como a nossa colega falou, mas sim que fossem incluídos critérios de inovação e de responsabilidade. E não somente aplicar internamente as nossas organizações da prefeitura, mas também para fortalecer todas as instituições públicas que estão dentro do nosso contexto, que integram a nossa questão, mas também que atendem diferentes particularidades. E também para iniciar, para ver como é feita a implementação desse acordo e de forma mais específica como esse processo em 2022, que já inclui os modelos de compra pública sustentável, que nós temos agora com uma maior responsabilidade social. Então, desta forma, nós temos a nossa organização e a nossa experiência neste modelo. É um caminho que é muito valioso e tem permitido, então, que nós aprendemos muito, mas também surgiram muitos desafios para que realmente isso seja implementado, como ao menos como foi desenhado há alguns anos. Nós percebemos que o nosso modelo, ele é difícil de aplicar, pois ele é um documento de 80 páginas, que tem muitas categorizações sobre a contratação, mas não atende necessariamente a identificar quais são as atividades que mais impactam. Então, isso foi muito difícil para que os nossos supervisores entendessem sobre quais são os nossos desafios. E aqueles que fazem a supervisão dos contratos, eles deveriam entender melhor sobre isso. Não somente ambientar eles com essas ideias, mas também que eles pudessem, de alguma forma, verificar. E isso é difícil se eles não têm uma consciência desenvolvida sobre a compreensão dos conceitos que estão no documento para conseguir que isso de forma efetiva aconteça. Então, uma das ações que realizamos é tentar simplificar um pouco o nosso modelo. Então, decidimos fazer uma capacitação intensiva sobre essa questão e isso temos também alguma outra dificuldade sobre esse oferecimento de supervisão geral. Então, eles são feitos com módulos e nós vemos que foi um modelo possível para realizar essa capacitação. Não temos ainda os recursos técnicos suficientes para atualizar os critérios. Nós percebemos já que devemos falar de compras circulares. Então, nós estamos tentando ver essas novas tendências sobre a reutilização. E muitas vezes temos que contemplar vários critérios sustentáveis e isso gera um pouco de dificuldade para que nós possamos nos atualizar, pois nós temos pessoal técnico suficiente para isso. Nós estamos tentando fazer, mas seria uma boa opção se tivéssemos maior pessoal qualificado. Então, como eu disse,
temos muitas questões que ainda não são realmente fáceis de aplicar, pois nós temos uma Secretaria de Convivência, temos uma Secretaria de Inclusão Social, e elas não têm a questão ambiental ainda tão interiorizada nas suas práticas. Então, muitos, eles não têm interesse nessas questões também. Então, como já foi dito, temos formas de contratação de empregados públicos, cada um tem um sistema diferente de contratação, então isso é um desafio que é difícil homologar critérios comuns. E os supervisores, eles deveriam então compartilhar formas iguais, critérios iguais, para que tudo seja mais sustentável de fato. Então, oferecer procedimentos similares, e isso realmente eles acham que isso vai dar mais trabalho de difícil aplicação. Então, essa é uma das dificuldades que temos nas nossas práticas de contratação pública sustentáveis. Dentro das iniciativas de reuso que nós temos, que nós tentamos implementar e estamos iniciando essa implementação, nós fizemos parcerias, então, para as questões de compras. Então, nós temos maiores detalhes sobre um piloto que vamos iniciar também. Então, eu não vou me deter muito nisso, mas estamos desenvolvendo, junto com nossos parceiros, umas ações que, de forma efetiva, elas nos ajudam para implementar e realmente realizar isso, não só na forma interna, mas também que isso possa ser replicado para toda a nossa cidade. Então, com essas duas iniciativas, nós estamos mais centrados para reduzir, então, a embalagens descartáveis, enfim. Agora passo a palavra, então, para o meu colega, para, a partir da nossa prefeitura, nós temos algumas questões na implementação desse piloto que ele vai detalhar melhor. Bom dia, espero que vocês estejam bem, muito prazer. Eu sou Rubem, sou contratista da Secretaria Prestadores de Serviços. Estamos muito felizes com a implementação de ciclo nas nossas unidades, pois isso contribui de forma significativa para a redução dos impactos ambientais, particularmente relacionados com as questões dos descartáveis. E temos muita expectativa que o piloto seja aplicado da melhor forma e temos avanços significativos. Nós já fizemos algumas mesas de trabalho, tanto com os operadores logísticos dos restaurantes, como também com os funcionários que realizam suas atividades. Enquanto a questão das barreiras identificadas, então, temos a formalização da ciclo com a Prefeitura de Medellín, já que devemos considerar que devemos fazer o exercício específico para estabelecer um convênio ou um contrato que seja mais adequado para efetivar realmente esse trabalho. Então, isso é uma iniciativa que está sendo feita por nossa organização. E outra barreira identificada é a disponibilidade de recursos para aquisição dos containers para ser usados nas diferentes áreas, já que, como é uma estratégia, ela ainda não está formalizada, então, a partir da prefeitura, nós devemos ver quais são os recursos para a aquisição desses containers. E outro ponto é a questão da cultura ambiental sobre o manejo dos plásticos e principalmente a questão do reuso, já que a cultura colombiana sobre essa questão da reutilização de materiais plásticos, ela deve considerar uma questão da qualidade, do não cuidado. Então temos que fazer um exercício sensível de capacitação para os servidores, para que eles percebam a importância dessa estratégia e o que isso contribui para a eliminação de plásticos e de materiais de um só uso, dos materiais não recicláveis. E também está a questão da revisão dos documentos para tornar possível a implementação, não somente aqui na nossa prefeitura, mas também em outras sedes administrativas. Outras são as barreiras potenciais que identificamos. A primeira é a relação da cultura, a reutilização dos recipientes plásticos, trabalhar para terminar com os resíduos, substâncias químicas que provêm dos recipientes plásticos quando entram em contato com temperaturas ambiente. E outra é a geração da cultura cidadã
para mudar a cultura, principalmente no trabalho dentro de eventos, para que exista de fato uma economia circular. Já que muitas vezes esses produtos, quando as pessoas elas não têm ainda a cultura interiorizada sobre a reutilização dos produtos utilizados. Então, eles ainda não sabem colocar nos recipientes adequados. Então, esse exercício de sensibilização deve ser feito junto à população. E também as questões administrativas da prefeitura, pois temos uma questão de prazos para que os servidores entendam a importância da implementação da estratégia. E, por último, a aceitação dos usuários para que a estratégia seja permanente na nossa organização. Ou seja, que isso não se transforme num piloto e ele morra na praia, mas sim que, de fato, a partir da Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Fornecimento de Serviços, que juntem esforços para que isso, de fato, se efetive e que fique de maneira permanente ao longo do tempo na Prefeitura de Medellín. Basicamente, essas são as barreiras identificadas e as possíveis soluções encontradas nessa estratégia. Então, queremos continuar com isso em frente, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, de Ciclo, e fortalecer, então, este canal com a Prefeitura de Medellín. Então, estamos aqui atentos para isso e obrigado por ouvir-me. Bom, agora vamos para as conclusões. No sé si les parece, Sara y Robinson, si le damos de pronto Sara, Robson, não sei se nós vamos passar à Universidade de Antioquia estas e conclusiones vamos então conversar depois, não é? Para responder perguntas. Acho que isso pode ser mais dinâmico nessa de las interação. instituciones, si están de acuerdo. Se vocês estiverem de acordo, Sí, passamos muchas agora para a gracias, entonces, Sara y universidade. Robinson, por esta Então, obrigado, presentación, muy então. interesante Muito y obrigado, muito muestra la interessante a importancia de apresentação e hacer mostra a modelos importância de ter um para modelo identificar específico para as necessidades do território conglomerado e público também esse respetuoso de sus conglomerado público respeitando as suas particularidades e as suas possibilidades. E também é importante entender todas as brechas e todas as possibilidades, o que isso gera em capacidade técnica, questões culturais e tudo que pode afetar a implementação da proposta. identificadas y creo que también por eso E acho também, isso põe em evidência uma questão muito importante, que nós não devemos ver a sustentabilidade e a circularidade somente a partir de uma perspectiva ambiental, mas também de uma perspectiva social para ter uma transformação real e entender as questões econômicas e poder ver quais são as relações institucionais Muchísimas que gracias de são nuevo colocadas. Então, muito obrigada por y essa ahora me gustaría intervenção. entonces E agora invitar gostaria, la então, de convidar a Universidade de Antioquia, a para que Ana, por favor nos para cuente un que, por favor, poco nos del conte um piloto que se está pouco do projeto desarrollando piloto en que está sendo nuestra desenvolvido na universidad y universidade, na también cidade, si desde su se perspectiva é a ustedes partir da sua perspectiva ven el e como a universidade potencial para vê la o incorporación de potencial criterios de para incorporar sostenibilidad en critérios de estos modelos de contratación sustentabilidade pública, sobre esses modelos de contratação cuáles podrían pública e que condições seriam ideais para aporte a través de facilitar todos estos, esta digamos, iniciativas. colaboração e essas iniciativas entre vocês. Dale, Ana, por Ana, por Claro que favor. sí, Alejandra, Sim, mil Alejandra, gracias. muito Bueno, buenos obrigada. días para algunos y Dia tardes para otros. para alguns, boa tarde Pues para hoy vamos outros. É um prazer compartiendo estar com nuestra vocês, experiencia compartilhando a nossa desde la Universidad de experiência a Antioquia. partir da Universidade de Bueno, Antioquia. Pois aunque ya bem, se había hablado del proyecto, aunque pues já foi quisiera falado sobre concentrarme un o poco projeto, eu en el gostaria de desarrollo de políticas destacar o públicas ponto de vista das en la compras públicas universidad sustentáveis aqui y na las universidade dificultades pues, e que hemos talvez os enfrentado para desafios que nós implementar un enfrentamos na sistema implementação do sistema público. retornável a A mí me partir favorece do pues que serviço ya aquí nos público. acompaña Eu tenho, Ana y Simón y que estou ya dieron como um un ponto favorecida, pois você já conhece o quizás un resumen del contexto piloto sobre o que para la nós fazemos universidad. no projeto piloto da nossa Entonces universidade. les cuento E então eu rápidamente, vou pero contar digamos que en rapidamente cuanto a las que podemos dizer que iniciativas, as en un iniciativas, contexto num universitario y contexto local, universitário e siempre local, acá en la universidad sempre estamos desarrollando iniciativas sostenibles. tivemos iniciativas Las más inovadoras, representativas mas pues uma das mais de representativas este piloto foi precisamente este projeto piloto que está sendo trabalhado no del área de programa bienestar, Domo, como todo el da área de informe de bem-estar, alimentación en que é el campo. responsável Y pues pela en cabeza alimentação em de todo o Ciclo, con campo, e ele autoría y lidera a financiación de la Ciclo, Secretaría, então, com o financiamento da digamos agência, e o básicamente que nós es queremos, reemplazar como basicamente, todos los é envases de un substituir solo todas as uso por embalagens de envases uso reutilizables en único algunos por puntos de la embalagens universidad. reutilizáveis em alguns pontos da Digamos que universidade. esta es una Podemos iniciativa dizer que esta é uma pionera que se iniciativa pioneira desarrolla nas alrededor de instituições Antioquia públicas de y educação también en todo superior, el país. tanto na nossa cidade como La no nosso idea país, es e a integrar ideia é varios integrar procesos vários de processos
combinando logística inversa, traçabilidade digital, o enfoque, como vocês já ouviram, questões importantes nas questões sociais e ambientais. E claro que isso tem muito potencial de ser feito em escala a outros contextos, tanto institucionais como governamentais. E isso por quê? Porque essa iniciativa, por exemplo, embora ela seja implementada na universidade, ela conecta diretamente com os sustentáveis, promove critérios da economia circular, nas questões de recursos públicos, obviamente, e também promove a eficiência do uso dos recursos e pode gerar outras questões importantes, como a redução de resíduos, que indicam diretamente para os objetivos de sustentabilidade nacionais. E esse piloto, ele tem um grande potencial para gerar benefícios econômicos, tanto a médio e longo prazo, em termos se isso vai gerar uma menor quantidade de resíduos, serão reduzidos os custos operacionais e serão fortalecidos os encadeamentos locais em diferentes processos. Para contar um pouco sobre como temos enfrentado algumas barreiras, e vou me deter um pouco nessa questão, pois essa foi uma das principais lições do projeto. A principal barreira que nós enfrentamos, ou aquela que nós tivemos que enfrentar de fato, é a questão da rigidez ou o temor que os mecanismos de contratação pública têm quando tentamos implementar pilotos, iniciativas que ainda não têm dados consolidados ou reais do que eles podem ser resultados a longo prazo. E isso quase sempre torna os processos administrativos lentos ou que são pouco adaptáveis. No nosso caso específico, podemos dizer que um dos grandes desafios foi precisamente a aquisição das máquinas e das ferramentas necessárias para o projeto piloto, especificamente uma máquina de lavagem industrial, por exemplo, das embalagens retornáveis que utilizamos no piloto. E isso é um ponto sensível, pois a lavagem é o coração do projeto piloto ou do processo fundamental para o sucesso do sistema de embalagens retornáveis. Quando tentamos, então, incluir essa cultura, que é um processo seguro, que vamos garantir a higiene dessas embalagens e vamos conseguir, então, que culturalmente e socialmente a comunidade universitária veja com melhores olhos e adote esse sistema de forma mais. No nosso caso, por exemplo, muitos dos fornecedores que têm esses equipamentos adequados, eles não lidam com essas questões mais flexíveis de contratação. Então, a duração do piloto era de 3 meses e ofereciam era uma compra imediata da máquina ou não oferecem a máquina, mas sim eles fazem numa modalidade de aluguel. Qual é a dificuldade nesse caso? Que esse aluguel ele não é oferecido com custos mensais que são muito altos e ele se relaciona, obviamente, sobre o gasto que a máquina vai ter durante o uso no projeto piloto. Mas então temos que ter uma contratação pública e recursos públicos e para isso temos que ter uma justificativa muito sólida e o retorno tem que ser muito esclarecido. E isso é difícil estabelecer num projeto piloto quando os resultados e os benefícios eles ainda não vão surgir de forma imediata. Então, isso posso dizer que isso gerou uma dificuldade entre as condições do mercado, o que o mercado oferece e todas as limitações burocráticas, legais, orçamento que o sistema público proporciona. Com isso, o que aconteceu com essa de lavagem, então, a situação que aconteceu, nos obrigou a procurar soluções alternativas, como a subcontratação ou a terceirização desse processo de lavagem, ao menos para o projeto piloto. Estamos avaliando uma opção com a Prefeitura de Medellín, que precisamente eles estão trabalhando também nesse projeto piloto, e para nós é um pouco mais econômico e viável do que o aluguel da máquina. No entanto, podemos dizer que isso tem suas limitações e nos afetou um pouco
na questão do papel da universidade, sobre a capacidade que temos para provar todo o sistema numa condição real. Então, tivemos essa limitação para avaliar de forma integral os diferentes aspectos do processo. Por exemplo, como será o caminho até a máquina da lavagem, como será feita a lavagem, como será feita a reciclagem, quais são os requisitos técnicos sobre a questão da eletricidade que essa máquina precisa. E tudo isso poderia ser avaliado no piloto, mas então nós fomos obrigados a procurar outras alternativas para suprir essas necessidades. Então, não temos ainda uma conclusão com esses limitadores, mas em muitos casos podemos ver que as compras públicas, elas não foram pensadas tanto para fazer testes ou para fazer projetos pilotos, mas sim são feitos para comprar aquilo que já foi provado. Então, esse é um grande desafio para os projetos. Super, Ana, muchísimas gracias Muito por obrigada, Ana, pela sua informação. Acho que é muito importante que, a partir da academia, seja priorizado esse tipo de projeto e ação para ser pioneiros e sirvam de referência para poder colocar isso em escala e aplicar em contextos diferentes. Todos sabemos que devemos avançar nisso, mas também sabemos que não somente boas ideias, mas dependemos de capacidade técnicas, parcerias estratégicas e uma mudança de estratégia fundamental que deve acontecer tanto para facilitar as contratações e para que todos os processos não sejam tão lentos e as questões das barreiras culturais, formativas, técnicas e econômicas que devemos identificar. Então, é muito importante então, projetos pilotos para termos coleta de informações de dados, para poder tomar decisões com bases em dados reais. E para fechar este painel, gostaria de pedir a cada um de vocês da cidade e depois a partir da universidade que compartilhe conosco de forma breve quais são os seguintes passos que vocês estão propondo nas suas cidades ou na universidade, na instituição, para continuar estimulando esta questão da reutilização como parte das estratégias das compras públicas sustentáveis ou também para a reutilização. Não sei, a prefeitura de Medellín pode iniciar. Listo. Bueno, digamos que Bom, podemos dizer que nós tenemos muchas ganas de temos muita implementar vontade de continuar implementando esse tipo de estratégia, não somente como piloto, mas realmente incorporar isso no nosso modelo de compras públicas sustentável. primer paso Mas talvez o primeiro passo dentro da questão da análise financeira incluso seja justamente nós temos uma economia específica para fazer compras de produtos reutilizáveis. Então, temos uma desculpa de dizer não, isso não é possível, não, mas nós temos um orçamento específico. financieramente. Sabemos que es difícil desde las entidades públicas, como siempre, ante todo prima la transparencia, la igualdad de Então, oportunidades. devemos considerar a transparência, a igualdade de oportunidades. Muitas vezes o setor jurídico, eles acham que vem com uma lupa, pois eles acham que o que nós queremos é que a compra seja feita, possa beneficiar uma empresa específica, mas nós sabemos que a compra pública, ela depende de um edital específico e devemos ter também, fazer pilotos para flexibilizar esses contratos de compras públicas, de editais. Então, tudo é um passo a passo e esse é o nosso principal desafio. A partir da experiência piloto, nós sabemos que é muito bonito e é possível fazer, mas agora vem o desafio para incorporar realmente isso nos nossos modelos. Isso por um lado. E por outro lado, precisamos então expandir o projeto piloto e fazer novas propostas também para ver da questão da cultura cidadã, cultura ambiental. Devemos educar as nossas populações também, que pois elas são importantes para que isso tenha sucesso. Isso foi verificado já no projeto piloto. Então, a partir da política pública, a economia circular, ela tem uma questão à parte e é uma das tarefas que devemos fazer, justamente como incorporar a compra pública já com um enfoque de circularidade. Então, acho que os passos seguintes, eles serão analisar como realmente podemos fazer tudo isso possível.
E esse espaço, esses processos e essas ações de cooperação internacional, eles são importantes e foi graças, então, a isso que nós estamos fazendo que conquistamos poder realizar na forma prática, e acho que esse será o caminho para seguir avançando nessa implementação. Muchas gracias, Ana. Muito obrigado, Ana. Ana, adelante. Camila. Hola, Camila. Camila. Tranquila. Disculpa, no voy a prender la cámara porque estoy baja de Tranquila. Não vou ligar a câmera porque Yo quería eu gostaria de complementar. nosotros Nós hicimos hace fizemos há alguns anos, não foi nem sequer um piloto, mas foi uma experiência dentro de um festival, que é o Festival de Alta Voz, que uma frequência massiva de público. Então, ali no dia das apresentações que são gratuitas, durante esse evento, em 2019, fizemos uma experiência sobre elementos de reutilizáveis. Não foram permitidos a venda, por exemplo, de bebidas e embalagens descartáveis, mas as pessoas receberam garrafas térmicas, água através de um carro-tanque que faz parte do nosso conglomerado. Então, temos uma empresa de fornecedora de água própria. Então, esse foi muito interessante. E um dos nossos focos, que é nesses espaços seguintes, que também foi considerado nos projetos, é ver como podemos incorporar esses critérios de reutilização em níveis da nossa cidade. Então, isso é uma questão que é mais complexa e estamos considerando já nas nossas propostas. E outro ponto que eu falei com a Ana é que nós esperamos, a partir dessas propostas, ter dados específicos, números, não somente o que é economia em termos de orçamento, mas também os benefícios ambientais que são oferecidos, nas questões também da alimentação escolar, como podemos aplicar isso e como fazer isso em larga escala, e isso poderia provocar um grande impacto positivo. Então, Ana já teve algumas experiências em Bogotá. Então, sobre o que temos por fazer ainda, é justamente a questão da incorporação de novas políticas de compras, e isso daria muito poder ao que nós pretendemos fazer. A ti, Cami, mil gracias. Si quieres, Muito Ana. obrigada, Camila. Ana, se quiser complementar agora a partir da universidade, do ponto de vista da universidade. Pois bem, Alejandra, podemos dizer que a partir da universidade, embora as barreiras que nós enfrentamos, nós continuamos avançando de forma firme. O piloto que está sendo desenvolvido, ele tenta validar soluções técnicas e economicamente viáveis, e obviamente nos interessa que ambientalmente seja o responsável. Então, nós identificamos, por exemplo, criar diferentes mecanismos financeiros que sejam mais flexíveis, que permitam aplicar essas iniciativas sem que comprometam a integridade dos recursos públicos. E o passo seguinte, podemos dizer que estamos estruturando uma proposta em escala desse modelo, com base nos dados que já temos do piloto. E tudo que já foi coletado nesse tempo, para fortalecer o caminho e fazer diferentes parcerias com outras entidades, para compartilhar aprendizagens. Nós acreditamos firmemente que as universidades públicas temos uma tarefa muito grande de ser laboratórios de inovação que facilitem as compras públicas sustentáveis, pois não é suficiente ensinar a economia circular. Nós somos aqueles que devemos praticar a partir das nossas operações. E bem, basicamente isso devemos seguir avaliando os impactos financeiros, ambientais do piloto, fazer o desenho de um modelo que seja feito em escala, que justifique a compra de tudo que é necessário para este tipo de projeto e que obviamente tenha critérios de eficiência a médio e longo prazo, fortalecer as nossas parcerias interinstitucionais e também gerar, por que não, recomendações e protocolos técnicos que facilitem a outros a inclusão deste tipo de estratégia sobre a economia circular que tenha um impacto nas compras públicas
E acho que é muito importante gerar evidências que permitam medir e mostrar o impacto positivo que esse tipo de iniciativas tem para que possa ser replicado e feito em escala, tanto em outras universidades como em diferentes instituições do Estado e também em empresas privadas também. Súper, muchas gracias Muito obrigada, Sara, comentar Camila, Robson e Ana, pela sua participação, por compartilhar suas experiências. Acho que esta conversa nos deixa precisamente questões importantes sobre a importância de juntar esforços entre o acadêmico, o público e privado para a questão da reutilização, sobre a questão das compras públicas. Nós temos um processo, não somente em processo administrativo, mas uma ferramenta real que possa transformar nossas cidades sobre a questão da sustentabilidade e sabemos que a questão da reutilização tem grande potencial e a questão das contratações é muito importante e isso afeta, obviamente, todas as áreas e todos os agentes envolvidos. Mas também devemos reconhecer que há normativas, regulamentação especial que possa gerar, então, a importância de trabalhar com evidências concretas para a tomada de decisão e também abrir espaços de colaboração, conhecimento técnico e, obviamente, a vontade política para colocar em escala o que já está sendo feito e melhorar o que deve ser melhorado. E nós esperamos que esta conversa tenha sido de esclarecimento para todos os participantes. Agradeço novamente aos panelistas pelo seu tempo, pela sua experiência, a todos que estão participando. Muito obrigado. Muito obrigado a Muito vocês. obrigada, Alejandra. Muito obrigada à equipe da Prefeitura de Medellín e também à universidade pelas contribuições. Bom, já passamos um pouquinho aqui do horário, então eu vou gostaria de encerrar, né, o evento, mas antes, então, agradecer a todos os palestrantes que estiveram aqui presentes hoje, agradecer a GIZ, que é parceira nesse projeto e também na contribuição desse evento. E também agradecer a todos os participantes e os que ficaram até o final, né, no evento conosco. O objetivo do projeto Circular City Labs e destes eventos realizados, né, no âmbito desse projeto é justamente promover essa troca entre as cidades, o compartilhamento dessas experiências e também a divulgação de iniciativas que vêm sendo implementadas, né, no âmbito do tema ali de sistemas de reuso de embalagens, em cidades ao redor do mundo e principalmente o nosso enfoque aqui é também focar na região da América do Sul. Então, estamos sempre à disposição para continuar o diálogo sobre esse tema, para continuar promovendo atividades como essa. A gente ainda tem um evento a ser realizado ainda esse ano, provavelmente em julho. A gente manda a notificação para quem esteve presente hoje aqui, manda as informações. E lembrando que aí ficará disponível a gravação desse evento no canal do YouTube do ICLEI América do Sul. E acho que é isso. Muito obrigada novamente pela presença e até a próxima.